Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Mundo PPPR, uma metodologia que ensina vocês a implantação do Lean Manufacturing. Eu sou Erickson Prata, sou especialista em Lean Manufacturing, e o meu objetivo no encontro de hoje é falar um pouquinho sobre mapa de fluxo de valor, né? O que seria o mapa de fluxo de valor? Uma excelente ferramenta que nós temos para identificar as oportunidades, né? As oportunidades ou os desperdícios, que essa ferramenta nos ajuda bastante na identificação desses desperdícios. Então, o objetivo da aula de hoje é um pouquinho sobre o conceito de mapa de fluxo de valor, né? Entender a sua real importância, aprender como aplicar a ferramenta de mapa de fluxo de valor em conjunto com as técnicas de Lean, né, para projetar um fluxo de valor com significativas melhorias. Acho que isso aqui é importante, né, a gente reforçar a questão das melhorias e reforçar também os conceitos do Lean, que são necessários na utilização desta ferramenta. Tá? Então, falar um pouco de conceitos, falar um pouco da preparação do mapa de fluxo de valor. Esse é o propósito, né? Falar da preparação do mapa de fluxo de valor atual, o mapa de fluxo de valor futuro, e o principal objetivo de quando se faz um mapa de fluxo de valor é fazer um plano de ação, né? Esse que é o principal objetivo. Então, o que é o mapa de fluxo de valor, né? Ou então, em inglês, vocês vão ver isso em algumas bibliografias, Value Stream Mapping, ou mapa de fluxo de valor. Na verdade, é uma representação visual de todas as etapas envolvidas no fluxo de material e de informação. Nós usamos o mapa de fluxo de valor, a parte de cima, nós chamamos de informação, o fluxo de informação. Entrada do cliente, né, a demanda do cliente, o planejamento até a aquisição de materiais, e na parte de baixo do mapa de fluxo de valor, nós falamos dos materiais, a matéria-prima, a operação, até a entrega do produto para o cliente. Ah, mas o mapa de fluxo de valor só pode ser usado quando se tem um produto, quando se tem uma fábrica, quando se tem uma produção? Não. Nós podemos fazer isso também na área administrativa, porque o objetivo, quando nós colocamos um fluxo, é entender quais são os desperdícios, né? O que agrega valor e o que não agrega valor. Isso é que eu vou explicar para vocês aqui. Então, essas informações são tanto o fluxo de material ou o fluxo de informação, são necessários para atender ao cliente, né? Então, desde a entrada do pedido até a entrega, né? E isso nós desenhamos nesse mapa de fluxo de valor. Nós podemos fazer esse mapa, quando nós estamos construindo, de duas formas. Nós podemos usar até mesmo post-it para nós evidenciarmos e colocarmos todo o fluxo de informação e de produção, para facilitar até mesmo o entendimento da turma, ou também pode ser uma forma digitalizada, né? Vocês encontram aí mapa de fluxo de valor, se vocês pesquisarem na internet, tem diversos mapas, diversos exemplos de forma digitalizada. O que é importante é que a gente consiga colocar tudo que realmente agrega valor, essa é a grande diferença. O que nós colocamos o que agrega valor e o que não agrega valor ao cliente, né? Quais são as simbologias, que eu vou explicar isso com mais detalhe, mas nós temos o triângulo, que significa estoques, nós temos uma seta, são simbologias internacionais, que significa movimentação, o transporte. Nós temos um quadrado, que é inspeção, uma espera, e nós temos a bola, que é o redondo, que significa a transformação, aquilo que realmente agrega valor. Os demais não agregam valor, né? Inspeção, estoque e movimentação, numa classificação de Lean, isso não agrega valor, somente a transformação, aquilo que realmente o cliente está disposto a pagar. Bom, vamos falar primeiro sobre definição de valor, né? O que é valor para o cliente? Então, nós temos que mostrar na nossa oferta aquilo que realmente agrega valor para o cliente, né? Então, toda e qualquer atividade pela qual o cliente não esteja disposto a pagar por ela,
ou não enxerga isso como um diferencial, é considerada uma atividade que não agrega valor. Então, se não agrega valor, pessoal, o cliente não está disposto a pagar, né? Você vai comprar uma camisa dessa daqui. Se a camisa ficou estocada, se a camisa ficou, passou por várias movimentações, se teve 3 costuras atrás, isso não agregou valor para eu comprar a camisa. O que agrega valor se a camisa realmente foi bem feita, se ela tem uma boa qualidade, e se ela é bonita, e se tem um custo razoável. Né? Então, a gente tem que separar no mapa de fluxo de valor quais são as atividades que agregam valor e quais são as atividades que não agregam valor. Só lembrando que atividades que transformam matérias-primas ou informações a fim de responder ao que esperam os clientes em produtos e serviços, isso são consideradas atividades que agregam valor. As atividades que não têm valor agregado, ou sem valor agregado, são atividades que demandam tempo, recurso ou espaço e que não aumentam o valor do produto ou serviço. Isto é, o cliente não está disposto a pagar por ela. Então, são atividades que não agregam valor. São essas duas classificações que nós temos. Um outro ponto importante quando se faz o mapa de fluxo de valor é saber qual que é o tempo de atravessamento. Por isso que a gente está fazendo o mapa, né? Desde o início até o final do processo, nós estamos desenhando o fluxo, né? Desenhando todas as atividades do início até o final, e depois a gente faz aquele levantamento de tempo. Quanto tempo que nós gastamos para fazer essa atividade de atravessamento da empresa? Essa atividade de atravessamento da empresa, nós temos que reduzi-las, né? Nós temos que diminuir o tempo de atravessamento, que é esse que nós chamamos de lead time, né? Bom, nós temos também os 7 desperdícios que eu não posso deixar de falar, porque o objetivo, quando nós falamos dentro do mapa de fluxo de valor, é identificar, como eu disse anteriormente, aquilo que não agrega valor. Então, se não agrega valor, é desperdício. E quais são os desperdícios que nós temos? Produção em excesso ou superprodução, esperas de uma forma generalizada, espera de material, espera de pessoas, espera de algum formulário, espera de algum relatório numa área administrativa, espera de uma ferramenta, espera de uma embalagem. Qualquer tipo de espera é um desperdício. Transporte, nós estamos falando de equipamentos, empilhadeiras, tratores, pá carregadeiras, caminhões. Então, tudo isso leva em consideração, porque essas movimentações não agregam valor. É só para lembrar que o transporte em si, ele não agrega valor, né? Processamento em excesso, várias máquinas fazendo a mesma atividade ou tendo que repetir atividades, estoques, movimentação de pessoas e defeitos. Esses são os 7 desperdícios que na hora que nós estamos fazendo e percorrendo lá a área produtiva ou percorrendo um escritório, nós temos que tentar identificar onde que estão esses desperdícios para que a gente possa enxergá-los e, ao mesmo tempo, já começar a pensar nas melhorias. Um outro ponto importante também, quando nós estamos fazendo o mapa de fluxo de valor, é calcular o tact time, né? O tact time, ele é um indicador muito importante. E o que é o tact time? É o ritmo. É ritmo. Tempo tact significa ritmo. Tact é uma palavra de origem alemã e significa, tem um significado de ritmo, né? Então, é um indicador que mostra o tempo necessário para uma peça, que seja uma organização, que responda à demanda do cliente em um determinado período, né? O tempo tact é um indicador que permite, de uma certa forma, nós anteciparmos e visualizar em tempo real aquilo que está em atraso ou que está adiantado na nossa linha produtiva em relação à demanda do cliente. Então, o tempo tact ele é uma fórmula que significa
o tempo total disponível, o que eu tenho de tempo disponível, dividido pela demanda do cliente. Então, esse é o ritmo que nós vamos estabelecer o nosso processo produtivo. Vamos supor que o nosso tempo diário de produção, vou colocar isso, 7 horas e meia, tá? Se a gente transformar isso para segundos, dá 27, dá 27 mil segundos. Nós tivemos uma demanda de 546 unidades, nós temos que fazer em 50 segundos uma peça. Nós temos que fazer uma peça a cada 50 segundos. Ou seja, a cada quase 1 minuto, nós temos que estar com uma peça pronta. Esse é o tempo táctil, esse é o tempo do cliente. Se nós fizermos a nossa produção com um tempo superior aos 50 segundos, significa que nós não vamos atender a demanda do cliente. Então, nós temos que pensar, porque o nosso tempo, ele tem que ser inferior, o tempo de ciclo de produção tem que ser inferior aos 50 segundos. Mas também, ele não pode ser muito inferior, porque senão nós temos ociosidade na nossa empresa, ou na nossa organização. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre um outro aspecto muito importante em termos de conceito, antes de falar do mapa de fluxo de valor, que é o trabalho padronizado, né? Uma forma também de nós melhorarmos os processos e depois termos certezas que os nossos processos foram padronizados, nós temos que fazer o nosso padrão e de uma certa forma mais visual. Quanto mais visual nós fizermos o nosso padrão, mais fácil para as pessoas seguirem, mais fácil para as pessoas consultarem, mais fácil para as pessoas treinarem. Então, lembrem-se que identificando as oportunidades, melhorando os processos, melhorou o processo, nós precisamos de padronizar. Padronização é um dos itens muito importantes na nossa atividade de Lean. Então, vamos falar um pouquinho sobre a elaboração do mapa de fluxo de valor, né? Eu falei com vocês que aqui eu vou comentar nesse encontro de hoje, eu vou falar sobre a preparação, um mapa atual, um mapa futuro e o plano de ação propriamente dito. Na etapa de preparação, nós temos alguns pontos que são importantes nós ressaltarmos. E eles são em etapas, né? Primeiro, alinhamento com a alta direção. É muito importante que o mapa de fluxo de valor esteja alinhado com as metas, com as diretrizes da alta administração. O detalhamento do fluxo a ser mapeado. Isso é importante demais que a gente tenha esse detalhamento. Levantamento inicial de dados. É importante que a gente faça na preparação um levantamento das informações, porque o mapa de fluxo de valor é uma atividade que requer bastante tempo, e até mesmo estar preparado para isso, né? E a parte de logística. O que é o alinhamento com a alta direção? Então, nós temos que definir claramente a visão e os objetivos com os gestores, né? Pode usar até uma ferramenta do A3 para nós definir a nossa visão. Definir o nível a ser mapeado, né, de acordo com os objetivos. Definir uma equipe, né, qual é a equipe que vai trabalhar, produção, processos, qualidade, manutenção, planejamento. Então, todas essas pessoas, esses setores, devem ter uma pessoa representando cada setor. Validar a agenda do workshop do mapeamento, né, fazendo lá, definindo lá uma apresentação. Assegurar na agenda uma sessão de início com o líder, né? Onde nós vamos apresentar a visão e a missão, os fatores de sucesso que a gente precisa de ter, e a equipe, né? Acho que isso é importante, fazer esse alinhamento com a alta direção. Outro ponto importante é nós definirmos uma família de produtos, o que nós vamos avaliar num processo produtivo, né? Olhar qual que é a matriz produto-processo, ele serve como um auxílio, né, na hora de identificação de uma formação de família. E também é importante deixar claro que qual a família que nós vamos mapear, né, para ir para a área de produção,
ou para o processo, ou para o Gemba, para mapear realmente o processo que a gente quer melhorar. Outro ponto também que é importante na definição lá da família é a gente identificar o histórico, né, e a previsão de vendas. Nós escolhemos um produto ou uma família de produto que seja representativa em termos de volume, tanto atual quanto futuro, para ficar realmente bem representativo o que nós vamos levantar. Um outro ponto importante para levantamento inicial de dados, né? Então, de acordo com a visão e os objetivos que foram traçados da empresa, assim como a família de produtos, é importante detalhar quais dados devem ser levantados previamente para o workshop, né? Previamente ao workshop de mapeamento. Essa atividade deve envolver alguns dos participantes da equipe, não precisa de ser todos lá no mapa de fluxo de valor, os quais devem coletar dados com a mente aberta, né? De olhar realmente os principais indicadores. Usar um formulário padrão que deve ser usado nas etapas de fluxo, onde nós vamos mapear, e também, como o mapa de fluxo de valor é uma fotografia do processo do momento, né? Na hora que a gente chegar lá, a gente vai olhar como é que está a situação naquele momento. É importante que essa coleta seja feita de forma simultânea ao longo dos equipamentos, ao longo do processo do fluxo, tá? Isso é na fase da preparação. Nós vamos usar um formulário que ajuda bastante, é um formulário que ele tem lá a simbologia, né, do que eu falei com vocês, da bola, a bolinha significando a transformação, a seta significando transporte e movimentação, o quadrado representando a inspeção e o triângulo, o estoque. Ok? E aí nós vamos colocar todo o processo produtivo e é importante que a gente faça, né, quando nós formos à área, nós começarmos o processo de trás até o início, né, do final até o início. Isso nos faz pensar de onde que está vindo e ter a visão também fornecedor-cliente. Né? Isso começa a pensar. E outra coisa também sobre logística, né? É importante, quando a gente vai fazer um mapa de fluxo de valor, separar uma sala, né? A parte logística, separar uma sala para a gente fazer essa reunião e preparação do mapa, convocar as pessoas, as convocações dos participantes tem que ser com uma antecedência, porque nós estamos falando aí de 2, 3 dias de dedicação para a construção do mapa de fluxo de valor. Pode ser necessário visitas à área de produção, ao Gemba, então é importante que as pessoas tenham lá, se for um processo produtivo, já separar um EPI e deixar essa sala muito próxima ao Gemba, né? Outra coisa, os materiais de escritórios necessários ao mapeamento devem ser previamente separados, para a gente não perder tempo de ficar procurando material de escritório quando a gente estiver fazendo lá o mapa de fluxo de valor. Então, esses são alguns cuidados, a preparação aí para o mapa de fluxo de valor. O mapa, eu vou separar aqui o mapa em duas partes. Duas partes que eu vou fazer o seguinte, nós vamos construir um mapa atual e nós vamos construir o mapa futuro. E depois nós vamos fazer o plano de ação. O mapa atual, primeira coisa que nós vamos fazer é uma caminhada pelo Gemba, uma caminhada lá pela área. Nós vamos começar a desenhar o mapa e aí nós vamos fazer a segunda caminhada, porque muitas dúvidas surgem quando nós começamos a desenhar o mapa somente com uma caminhada. Então, uma orientação que eu passo é que a gente faça 2 caminhadas. A gente faz a primeira, começa a iniciar o mapa e depois faz a segunda caminhada, detalhando o mapa com todas as oportunidades que nós enxergarmos quando nós estivermos lá no Gemba. Por isso que é importante nós irmos com aquela imagem dos 7 desperdícios, porque quando nós estamos fazendo um mapa de fluxo de valor, nós já vamos identificar quais são as oportunidades que nós temos.
Eu acho que tem algumas recomendações interessantes, que é, antes de mais nada, garanta o respeito às regras de segurança. A caminhada, como eu disse, deve ser feita no sentido de trás para frente. A equipe deve ficar sempre reunida, né, sem as pessoas ficarem separadas, para a gente estar sempre pensando da mesma forma, pensando no coletivo. Apesar da coleta de dados ter sido feita na preparação, porque quando a gente entra na construção do mapa atual, ela pode ser necessário que a gente tenha que coletar algumas informações adicionais. Assegure que a equipe consiga observar os processos, pontos de estoques e barreiras no fluxo. É muito importante identificar essas barreiras. Converse com as pessoas, converse com os operadores. Os operadores devem ser visitados antes, né, e avisados também antes da visita, né, porque para não ser pegos lá de surpresa, né? E a eficiência é maior quando a reunião de operadores já está implantada, né? Então, se eles tiverem lá uma reunião de operadores, facilita quando nós estamos construindo o nosso mapa atual. E sempre observando a gestão visual da área. Só lembrando que quando nós fizermos a caminhada lá no Gemba, preparar uma lista de informações faltantes para nós coletarmos, né, junto com os responsáveis. Nós temos que respeitar a área de trabalho, nós temos que discutir os dados fora da área de trabalho, depois de ter sido coletados. Nós temos que nos basear no que foi levantado de informação e até mesmo ir à área e represente, né, o trabalho como é feito. Não? Ele não deve ser, não como deve ser feito, né? Represente o trabalho como ele é feito, né? Como acontece. Não é da forma que você vê, ou da forma que você acha, ou que poderia ser, ou que você acredita que seja. O objetivo aqui é mapear o processo como ele está. Como eu disse, é um retrato. Então, para nós desenharmos um mapa de fluxo de valor, a parte atual, nós temos praticamente 10 passos. O primeiro passo é a demanda do cliente. Qual que é a demanda do cliente? Né? Nós temos que saber quantas peças que o cliente pede para nós por dia, por semana ou por mês. Nós temos que fazer um macro processo do trabalho. Eu vou explicar isso aqui com mais detalhes. Nós temos que levantar os estoques e tempo de espera para o processamento. As entregas, o quarto passo, a entrega para os clientes. O quinto passo, a entrega dos fornecedores. Os fluxos de informação. Os fluxos de informação em termos adicionais, né? A gestão de fluxos. O lead time total e as estatísticas, né? Calcular estatístico, qual que é o valor agregado, o que não agrega valor, qual que é o percentual de agregação do valor, qual que é o lead time. Isso nós vamos precisar de calcular no mapa atual. Então, a demanda do cliente é pegar essa informação, esse é o primeiro passo, pegar a informação de qual é o volume que nós temos que fazer ao longo do mês ou da semana. O macro processo. Nós vamos desenhar o mapa de fluxo de valor utilizando aquelas figuras, né? Representar cada etapa do processo usando os ícones de transformação, de inspeção, de transporte, de estoques. Então, olha só, é importante, eu vou falar como se fosse aqui duas áreas, tá? Nós temos uma área de montagem, nós temos uma área de embalagem. Quando nós vamos fazer o mapa de fluxo de valor, nós começamos pela área de embalagem. E aí nós vamos identificar na área de embalagem quantas peças, quanto tempo que gasta para fazer a embalagem, quantos materiais, qual perímetro, quanto tempo, quantos operadores, quantos turnos. Tudo isso a gente levanta nesse posto de trabalho. Para sair da montagem e ir para a embalagem, houve um transporte. Então, nós vamos colocar um post-it para a área de embalagem, um post-it de movimentação que saiu da montagem, que foi para
que foi para embalagem, e aí nós colocamos no mapa de fluxo de valor a montagem, o transporte, a embalagem. E na parte de montagem e na parte da embalagem, nós temos que pegar todas as informações necessárias. Perímetro, pessoas, turnos, tudo que eu falei para inspeção serve também, tudo que eu falei para embalagem serve também para o que que a gente vai fazer na montagem. Então, esse é o macrofluxo. Outro ponto que é importante é a questão dos estoques. Quantos estoques que nós temos, né? Qual que é o nosso tempo de estoque, né? O estoque em dias. Se nós temos uma demanda diária de 100 peças por dia, nós temos 200 peças no estoque, então nós sabemos que o nosso estoque em dias ele dá para 2 dias. Um outro ponto importante é as entregas para os clientes, né? Nós temos que representar essa entrega para o cliente, quais dias que nós vamos entregar, qual que é a frequência, isso é importante a gente ter essa informação. A outra, qual é a entrega que os fornecedores fazem conosco? Vamos supor que a gente tenha a entrega para o cliente de segunda e quarta-feira, e nós recebemos de clientes, de fornecedores, terça e quinta, é só um exemplo, mas nós temos que representar no nosso mapa de fluxo de valor. Representar também, é o 6º passo, o fluxo de informação. Desde a entrada do pedido até a parte de planejamento, a parte de compra de materiais, tudo isso nós temos que representar no nosso fluxo de informação, né? Sabendo lá como se identifica, né? Como se desenha. Então, assim, nós temos que usar da direita para a esquerda e na metade superior do mapa de fluxo de valor, como eu havia falado, a parte de cima a gente usa para o fluxo da informação e a parte de baixo o fluxo de produtos. Então, o 7º passo é o fluxo da informação em termos de complemento, em termos de informações adicionais. O 8º passo é a gestão de fluxo, aí nós vamos para a parte de baixo, né, colocando lá o fluxo de materiais e todas as informações. O 9 é calcular e identificar o lead time, né, aquilo que agrega, tudo que agrega valor e que não agrega valor. E o 10º passo é fazer as estatísticas, né, calcular a agregação de valor, calcular a etapa de não agregação de valor, o percentual daquilo que agrega e o que não agrega valor, e calcular o lead time. Bom, pessoal, aqui praticamente são os 10 passos para nós fazermos a construção do mapa atual. O mapa futuro, então nós vamos no mapa, o mapa futuro é como que a gente imagina que poderia ser, pensando nas melhorias que nós identificamos. Então nós construímos a situação atual, identificamos as oportunidades, e em cima dessas oportunidades nós vamos construir um mapa futuro baseado também na visão e na missão da empresa. Então, é calcular o novo takt time, né, se tiver algum aumento de capacidade, definir se irá produzir colocando um supermercado para facilitar o processo produtivo, definir os processos para que sejam, de uma certa forma, mais em fluxo possível, estabelecer o fluxo contínuo, né? O que a gente pode colocar como fluxo contínuo, né? Isso é muito importante. Definir em quais locais que nós vamos utilizar o supermercado, é a 4ª etapa. A quinta etapa é definir o processo puxador. Acho que isso é importante. Esse processo puxador é aquele que a gente vai enviar a programação do cliente somente para esse processo, porque ele é que faz todo o sistema da produção ser puxada, né? E a partir dele é o just in time, né? É a produção que segue o fluxo, né? O 6º passo, nós vamos definir como balancear um mix de produto, porque se a gente está falando de um processo que tem um fluxo mais contínuo, a gente tem que realmente definir qual que é o
o balanceamento do nosso mix. E o 7º passo já é desenhar o mapa de fluxo de valor pensando na situação futura, né? Isso é extremamente importante para a gente saber onde que nós vamos chegar. O 8º passo é definir loopings de implementação do mapa futuro. Por quê? No mapa futuro, comparado com o mapa atual, nós temos diversas melhorias, mas não dá, nós não temos recurso para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí nós falamos de looping, nós vamos escolher aquelas melhorias pontuais onde que nós podemos realmente trabalhar e ir implementando por processos. E o mapa de fluxo de valor, nós praticamente futuro, ele tem 8 passos, que são esses 8 passos que eu falei com vocês. E agora o que é mais importante, né, pessoal, é nós construirmos o nosso plano de ação, né? Então nós temos um mapa atual, nós temos um mapa futuro em cima daquelas oportunidades que nós identificamos, que são oportunidades que são importantes nós implantarmos para chegar no mapa futuro, e aí nós criamos um plano de ação. Esse plano de ação vai contemplar todas as ideias, todas as melhorias que nós identificamos que nós precisamos fazer para atingir o estado futuro. E aí nós fazemos um acompanhamento de implantação dessas iniciativas. Aí depende do perímetro, depende do processo que você está mapeando. Dependendo, você pode levar 1 mês, 2 meses ou até 1 ano, se você está falando de todo um perímetro de uma empresa. Bom, pessoal, aqui é para vocês terem uma boa ideia de se fazer um mapa de fluxo de valor, passando desde da demanda do cliente até a entrega e levando em consideração que a gente precisa de fazer um mapa atual, um mapa futuro e um plano de ação para implantação das melhorias. É isso aí, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado desses conceitos, eu sei que são muitos conceitos. Grande abraço para vocês.